Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. E eu aproveito e cumprimento também os nossos irmãos que nos assistem pela TV Comunhão ou que nos ouvem pela Rádio Comunhão. Eu estou muito feliz de estar aqui. O Marquinhos estava falando que eu dei uma sumida, mas tive problemas de enfermidade na família com meu marido. E eu acho que os espíritos, eles nos amam tanto, a espiritualidade maior, que na escala eu tive um grande espaço de tempo aí para poder cuidar dessa situação, ficar voltado para esse momento delicado que nós estávamos vivendo em família. E, graças a Deus, ele operou, hoje já tem 10 dias, corre tudo bem, com as bênçãos da espiritualidade maior. E aí eu estou feliz de estar aqui, de retornar. Que todos nós, cada um de nós aqui nesse momento, possa ser agraciado com amor, com a paz, que emanam do Divino Mestre Jesus, que nesta manhã nos são trazidas pelos Espíritos amigos que aqui estão. Que eles consigam alcançar os nossos corações, fortalecendo-nos, quebrando as barreiras e nos auxiliando a caminhar, a prosseguir, por caminhos, às vezes, tão difíceis, né? Tão espinhosos, mas que a gente pode percorrer com fé, com esperança, na certeza inabalável de que quem caminha conosco sempre é o próprio Jesus. E é muito bom estar aqui, mais essa sexta-feira, para fazermos uma reflexão acerca de uma mensagem. Todas as sextas-feiras nós trabalhamos com esta obra, Pão Nosso, né, do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso irmão Chico Xavier. E aqui eu quero, mais uma vez, ressaltar a imensa gratidão que eu tenho a esses dois espíritos, a Emmanuel e a Chico. A Emmanuel, que fez esse belo trabalho de pescar lá no Evangelho de Jesus ensinamentos tão profundos e nos explicar, discorrer sobre aquele tema, criando para nós, na verdade, verdadeiros roteiros de vida aqui na Terra. E a mensagem de hoje não poderia ser diferente. É uma mensagem muito profunda. Está no capítulo 78, e ela é intitulada Segundo a Carne. Então, vamos ver aqui o que Emmanuel nos fala. Ele construiu essa reflexão nesse fragmento do Evangelho, que diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Isso aqui está em Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. E aí Emmanuel vem nos explicar esta fala do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo,
é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar. Dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Profundo, né? Pois é, Emmanuel vem nos lembrar aqui que a nossa existência nesse planeta, ela se estabelece na dualidade corpo e espírito. Mas ele nos alerta aqui: ai daquele que vive segundo os desejos, as aspirações, as escolhas e até mesmo as alegrias norteadas apenas pela matéria. Ai daquele que ainda não compreendeu que vivíamos antes do berço e que viveremos além do sepulcro. Porque o nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, nos criou espíritos imortais. É bem verdade que o nosso corpo físico, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser respeitado. Afinal de contas, ele é a indumentária, a vestimenta que nos é concedido pela misericórdia divina para que possamos vivenciar as nossas experiências, o nosso aprendizado aqui na Terra. Tudo que foi traçado para nós, juntamente com os nossos mentores espirituais, quando para cá retornamos numa nova existência carnal. Porque eu faço questão de lembrar aqui, quase todas as minhas falas, que nós não retornamos para este planeta escola aleatoriamente. Nós passamos por um planejamento, por um encaminhamento, com aqueles deveres de casa que a gente precisa realizar para o nosso progresso, para a nossa evolução como filhos de Deus. Então, o corpo, ele deve ser tratado com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, porque ele abriga justamente a nossa essência divina, que é o espírito imortal. Então, nós precisamos investir tempo e o conteúdo das nossas ações justamente na melhoria, no progresso desse espírito. Nós não podemos ficar atrelados à matéria, ao corpo físico, aquele que fenece no túmulo,
que retorna ao pó, como dizem as próprias Escrituras sagradas. A matéria retorna à sua origem, mas o espírito, esse vive, esse permanece. E nós sabemos que o nosso espírito, ele não retrocede, né? O grau evolutivo que nós alcançamos nesta vida, nessa existência, que nós estamos, na verdade, os espíritos nos falam que nós estamos vivendo a nossa melhor versão nessa vida, nós não retrocedemos. Ou seja, não haverá outras existências, outras reencarnações futuras em que seremos piores, porque nós não regredimos. Mas muitas vezes os espíritos vêm nos contar que nós ficamos estacionários. Nós viemos, retornamos ao plano espiritual e não evoluímos, ou se evoluímos foi muito pouco. E nós precisamos sair dessa reencarnação, dessa vida, dessa existência, desse bendito capítulo da nossa vida que nós estamos tendo a oportunidade de reescrever. Nós precisamos sair daqui vitoriosos, melhores do que chegamos. E como que nós vamos sair daqui melhores do que chegamos? É justamente como Emmanuel vem nos explicar aqui. Nós precisamos viver a nossa vida segundo as coisas do espírito e não da matéria. E aí Emmanuel faz aqui justamente o seguinte, ele nos demonstra, nos esclarece o que acontece conosco quando nós vivemos não segundo o espírito, mas segundo a carne. Então ele nos diz a dor. O que é a dor para quem vive segundo a matéria? Ela é motivo o quê? De desespero, de reclamação, de lamentação. Quem vive segundo a matéria não consegue perceber a dor como processo depurativo do espírito. Ele não percebe a dor como uma moeda cunhada pela justiça divina para que coloquemos em dia os nossos débitos. Assim também, como ele não percebe que esta justiça divina nos permite uma moeda alternativa para a dor, que é qual? O amor. Dr. Bezerra, nosso irmão querido, mentor desta casa, ele nos esclarece que nós temos dois caminhos para alcançarmos a nossa evolução, o nosso progresso como espíritos imortais. A nossa lapidação espiritual é justamente o caminho da dor e o caminho do amor. Ambos nos conduzem ao crescimento, ambos nos aproximam do Pai e ambos nos conduzirão a sermos o espírito de luz que todos nós estamos destinados a ser um dia. Só que o Dr. Bezerra fala algo fantástico. Ele diz o seguinte: quem escolhe o caminho do amor, o fardo é leve e o jugo é suave. Porque nós precisamos perceber a dor como esse processo de nos aproximar de Jesus, de nos lapidar. A dor é mestra, a dor ensina. E nós precisamos acatá-la com humildade e com resignação.
não fazer da dor um processo de vitimização, que é o que a maioria de nós fazemos. Quando a dor bate à nossa porta, e ela baterá em todas as portas, porque faz parte do nosso processo, da nossa caminhada aqui neste planeta de provas e expiações, mas quando ela bate à nossa porta, eu devo me perguntar: o que fazer com essa dor? O que eu devo aprender com ela? Eu vou transformá-la em mais um degrau evolutivo? Eu vou aprender com essa dor? Ou eu vou me tornar vítima? Me eleger o coitadinho, a coitadinha? Ah, porque Deus esqueceu de mim. O nosso Pai não esquece jamais nenhum dos filhos teus. E o trabalho? Emmanuel fala aqui na mensagem do trabalho. Para aquele que vive segundo a carne, o trabalho que é destinado à nossa purificação espiritual se transforma em sacrifício. E aí eu faço questão de lembrar aqui, quantos de nós se depara com aquelas mensagens que nos chegam quando chega a sexta-feira? Já observaram? Aquela euforia que toma conta das pessoas quando chega a sexta-feira. Acredite, a maioria não é por causa do descanso, não. A maioria, outro dia uma pessoa falou para mim assim: ai, que bom que hoje é sexta-feira, eu vou ficar 2 dias sem ver a cara daquele chefe chato meu. Né? Então, não é pelo descanso. É o descanso do corpo físico, é justamente para ficar longe daquelas pessoas que a gente esquece, que essas pessoas que a gente considera difíceis, elas estão ao nosso lado para nos ensinar. Muitas delas para despertar em nós valores, virtudes que estão adormecidas, como a tolerância, a compreensão, a paciência. E a tristeza que toma conta ante a perspectiva da chegada de segunda-feira, né? Então, olha que coisa triste, nós passamos grande parte das nossas vidas no nosso trabalho, no ofício que nós escolhemos para nos mantermos aqui como encarnados. E aí, esse trabalho é motivo de desagrado, de suplício, de infelicidade. Para quem vive segundo a carne, o amor é vivido de outra forma. Não como o amor universal, como o sentimento universal, mas o sentimento pessoal, individual. O amor para quem vive segundo a carne é desejo eventual, reflexo das aspirações da própria carne. E a gente não consegue experimentar, inserir na nossa vida, na nossa conduta, aquele amor que Jesus veio nos ensinar, quando ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem aqui uma reflexão: como amar o meu próximo, se tantas vezes eu não sou capaz de amar a mim mesmo? Porque quando eu conduzo a minha vida, a minha existência nesse planeta, pelos parâmetros da vida material, eu não estou me amando, porque eu não estou amando e cuidando do meu espírito, que é o imortal. E quem vive segundo a carne, vive buscando estes prazeres que estão atrelados justamente ao corpo físico, à matéria. É quando a gente senta numa churrascaria, né, e se empanturra de uma carne gorda. Ai, que delícia, que maravilha, que prazer esse sabor, né? Esquecendo que, se não cuidarmos da alimentação, nós podemos provocar distúrbios, né, gástricos, distúrbios circulatórios, né? Viver segundo a carne é
Ah, não vou fazer exercício físico, não, tenho uma preguiça. Esse dia frio, vou ficar aqui no meu cantinho, dormir até mais tarde. Não cuidar. Porque se eu não cuido deste corpo, eu estou desrespeitando esse corpo, esse empréstimo que me foi dado para a existência nesta vida do meu espírito. E por incrível que pareça, o não cuidar do corpo, se entregar à preguiça do exercício físico, é justamente viver segundo a carne, por mais que pareça paradoxal. Porque eu me dou o direito de não exercitar essa máquina, porque eu tenho muita preguiça de fazer caminhada, de fazer exercício físico, né? Os vícios, atendendo aos prazeres do corpo físico, né? Me entregar aos vícios, à bebida, às drogas, ao cigarro, esquecendo que eles acarretam desarranjos aniquiladores para o nosso corpo. A ausência do repouso necessário, a valorização extrema da vida noturna, e não dá ao organismo esse descanso necessário, isso é próprio de alguém que vive segundo a carne. E o perdão? O perdão, para quem não vive segundo o Espírito, é um sacrifício perdoar. O perdão é uma conduta que retrata pequenez, fragilidade, ausência de amor próprio. Quem não consegue viver segundo o Espírito, se sente constantemente machucado, injustiçado, desrespeitado. Mas fulano percebeu com quem ele estava falando? Mas ele não se deu conta de que eu estou vivendo um momento difícil da minha vida e agiu comigo daquela forma? Quem vive segundo a carne é sempre o centro das atenções. O mundo gira em torno dele. Alimenta mágoa, alimenta ressentimento. Ele não consegue perceber que na contabilidade do perdão, nós somos credores e somos o quê? Devedores. Porque eu preciso perdoar, para que eu também seja perdoado das minhas falhas, dos meus deslizes, dos meus equívocos. Não podemos esquecer a fala de Jesus que diz: perdoa teu inimigo, para que o nosso Pai que está no céu também possa perdoar os vossos pecados. E o materialismo? E o sentimento de posse? Para quem vive segundo a carne, transfere toda a sua felicidade, o seu bem-estar aos prazeres mundanos, o apego aos recursos materiais e se esquece dos patrimônios eternos, que são os nossos valores éticos, os nossos valores morais, espirituais. Aquele tesouro que as traças, que a ferrugem não consome. Aqueles que nos acompanharão pelas jornadas sucessivas, tesouros individuais, pessoais, intransferíveis. E muitos de nós passamos a vida inteira nesse apego aos bens materiais, nesse orgulho, nessa vaidade, como se nós valêssemos pelo que temos e não pelo que somos. Nós encontramos lá na obra de André Luiz, No Mundo Maior, quando André Luiz é conduzido com um grupo de espíritos para as zonas umbralinas para socorrer irmãos sofredores, ele se depara com o seu avô desencarnado há 40 anos e naquele vale de sofrimento. Sujo, rasgado,
segurando folhas podres, secas daquele lamaçal, úmidas daquele lamaçal, daquela podridão, e dizendo: é meu dinheiro, é meu tesouro, ninguém pode gastar, ele é meu, eu conquistei. Vejam vocês, meus irmãos, 20, 40 anos depois, em consequência desse apego aos bens materiais. Isso é próprio de quem vive segundo a carne. Mas como viver segundo o Espírito? Como que nós vamos fazer essa substituição ideológica? Não permitir que a existência física, material, nos impeça de buscarmos os verdadeiros tesouros existenciais. É muito simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Seguindo Jesus. Jesus que nos deixou este manual de bem viver. O maior tratado psicoterapêutico de todos os tempos. Basta seguirmos as suas marcas. Porque, inclusive, quem vive segundo a carne não consegue captar, compreender, assimilar a mensagem de Jesus. Porque Jesus falava de amor, falava de perdão, falava de caridade, de solidariedade. Todas as lições de Jesus, todos os seus exemplos, todas as suas parábolas, o tempo todo, ele trabalhou pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, pelo nosso progresso, sempre no desejo de que transformemos a cada dia a nossa postura, a nossa conduta, como eu disse anteriormente, para que saiamos desta existência vitoriosos. Lembremos sempre, sempre a sua fala, quando ele diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? São os bens, as riquezas materiais. E aí, encerrando, eu quero lembrar aqui um poema que um dia os espíritos amigos me inspiraram, e eu acho que ele contempla essa reflexão de Emmanuel, que fala justamente sobre essa valorização da posse, do dinheiro. E esse poema chama justamente Com Dinheiro se Compra. E ele diz o seguinte: com dinheiro se compra um palacete. Na Rua dos Prazeres, cidade da ilusão. Mas não se compra um lar verdadeiro, arquitetado com amor, respeito, cumplicidade e união. Com dinheiro se compra um carro novo, moderno, e podemos nos locomover ladeados pelo orgulho e pela vaidade. Mas, com certeza, ele jamais nos conduzirá ao encontro da tão almejada felicidade. Com dinheiro se compra uma cama linda, moderna, com requintes de arte e de beleza. Mas não se compra o sono tranquilo, que contrasta com orgulho, materialismo e avareza. Com dinheiro se compra planos de saúde abrangentes, famosos redutos com profissionais renomados, onde se cura a ferida do corpo físico, mas jamais do espírito sofredor e atribulado. Com dinheiro se compra uma mesa farta, com rico alimento para o corpo material, mas não se compra o pão da vida, que alimenta o homem na trajetória espiritual. Com dinheiro se compra roupas de grife, que rotulam o homem na vida em sociedade,
mas as vestimentas do Mestre Jesus retratavam pobreza decorrente da humildade. Com o dinheiro se compra pacotes turísticos abrangentes e podemos conhecer continentes, países, deslumbrantes cidades, mas o passaporte para retorno à vida espiritual é vida de desprendimento, de perdão e caridade. Que o homem consciente se liberte das prisões forjadas pelos bens materiais e compreenda que os verdadeiros, intransferíveis tesouros são os valores éticos e morais. Irmãos queridos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, todos nós que estamos reunidos nesta casa de Deus, nesta casa de oração, encarnados e desencarnados. Irmãos queridos do outro plano, talvez aqui trazidos por estarem próximos ao novo mergulho na carne e vieram partilhar conosco a reflexão dessa manhã. Que Jesus nos ajude a vivermos segundo os valores do Espírito e não os valores da matéria. Que Ele nos abençoe. Muito obrigada.